histórica. Agora, antes da Sandra, tem ainda o relato da Paula Taleix, e aí depois a gente passa para a Sandra. Paula Taleix é a diretora, a coordenadora lá do CAPS 3 na Rocinha, CAPS Maria do Socorro. Paula Taleix. Taleix é Paula. Paula. Bom dia. Vou tentar ser breve, embora a minha colega que me antecedeu, Amanda, tocou em alguns pontos. Vou esclarecer alguns aspectos da fala que ela trouxe. Enfim, falar da experiência do CAPS 3 com relação à atenção básica é falar um pouco do nosso dia a dia, desde a inauguração do serviço até a manutenção, a continuidade dos trabalhos até hoje. Queria agradecer minha equipe de maticiadores que veio em peso, e o pessoal de saúde da família do Maria do Socorro, Fabiane, o Michael, que veio também a convite. Eles também podem falar um pouco dessa experiência mais para frente. Eu acho que eles são pessoas de referência para poder falar desse trabalho. O CAPS, como disse a Amanda, foi inaugurado há 2 anos no complexo junto com a Clínica da Família e a unidade da UPA, dentro da Rocinha, antes da UPP, há 2 anos, então, antes da UPP, houve uma negociação. Então, eram os serviços que foram um complexo que foi montado para atender, seja a demanda da atenção básica, saúde mental e as emergências, as urgências. Então, digamos assim, apesar de ter um serviço já no SEIB há um bom tempo funcionando, de certa forma, aí foi desbravando o território com relação à saúde. Acho que isso fala um pouco da importância do que significou para esse território a chegada desses 3 serviços. Então, assim, eu comento sempre que a nossa existência, a nossa inserção no território só foi possível, a inserção da saúde mental no território graças à saúde da família. Por quê? Porque eles conhecem o território, é no território onde apenas 15% é circulável por carro, vamos dizer assim, são ruas, o restante é beco. Então, assim, se você entrar na Rocinha, você se perde. A gente, claro, não ia saber nem se localizar, nem saber onde é o que no território, se não fosse os agentes comunitários que conhecem todos os becos, etc. e tal, além da questão da circulação, que embora não houvesse um risco iminente, mas era sempre um risco circular no território. Então, assim, não dava para fazer nenhuma inserção no território, ou mesmo circular no território, sem a saúde da família. Isso foi o processo inicial. Então, começa daí a nossa relação, acho que simbiótica com a saúde da família, por senão a gente não poderia nem desenvolver um trabalho na Rocinha. Essa foi o primeiro contato, então, como a Amanda já falou. Eu cheguei há 1 ano na unidade, a unidade já existia. Assim, posso falar um pouco da dificuldade que é colocar isso, essa questão do noticiamento e acompanhamento junto à atenção básica no processo de trabalho de um CAPS, principalmente de um CAPS 3. Como disse a Amanda, o CAPS 3 ele é um serviço 24 horas e ele tem uma tarefa na reforma psiquiátrica que é ser substitutivo ao leito e ao hospital psiquiátrico, ao modelo hospitalocêntrico. Então, quando a gente chegou, essa foi a nossa prioridade, diminuir as internações psiquiátricas no PNEL, que é a nossa referência, e fazer esse trabalho de atenção à crise no território. Isso foi o que ganhou muito da nossa atenção durante esse período, e porque a gente via que o serviço não conseguia dar conta dessa atenção à crise no território. Claro que isso só foi possível com a atenção básica junto, como disse a Amanda, alguns casos, eles conheciam os casos de maior gravidade, eles também puderam encaminhar,
Mas assim, quando abre o serviço, aconteceu aquilo que a Amanda disse, que tudo que era problema referente à saúde mental ou não, né, assim, chorou, sobe, vai para o CAPS, né? Então tinha essa questão, tá com problema, enfim. Então, a princípio, tudo subia para o CAPS, tudo era demanda do CAPS. Eu acho que isso, por ser um serviço que aparece e não tinha outra referência, não tinha outra rede, então isso, claro, gerava uma sobrecarga e fazia até com que a gente não conseguia dar conta da crise, e a crise acabava indo para o manicômio, né, para o hospital psiquiátrico. Então foi preciso inverter isso e poder organizar um pouco essa demanda, que era enorme, né, num território onde a violência e a questão de álcool e drogas é uma coisa banalizada. Eu digo que quase 80% dos nossos casos tem fator violência e fator álcool e drogas, né? Porque, enfim, a Rocinha tem esse aspecto também. E então, assim, foi preciso organizar um pouco essa demanda do ponto de vista da gestão, do processo de trabalho, para dizer o que fica com o CAPS, o que a gente vai trabalhar junto ao ambulatório, né, que não tinha psiquiatra no Píndara, que agora tem, né, isso facilitou. Houve um investimento, é preciso que se diga, né, que sem esse investimento do Estado, né, não é possível desenvolver, não foi possível desenvolver esse trabalho, né. Com relação, houve uma expansão muito grande da saúde da família na Rocinha, quase 100%. Rocinha e Vidigal coberto, são quase, não sei quanto é que está agora, mas assim, eram 31 equipes de PSF espalhadas nesse território, quase cobrindo 100% do território. Então, assim, há uma expansão nesse momento que foi possível da gente poder desenvolver esse trabalho. Mas, enfim, e aí, então, a gente passou a organizar um pouco a demanda para ver o que são casos de... A gente tinha dúvidas, e eu acho também, né, todo mundo, o que é um caso de matriciamento? O que é um caso para CAPS 3? O que é um caso para ambulatório? Né, assim, quem são os casos que vão ficar? Isso, claro, antes de chegar ao matriciamento e ir lá desenvolver, a gente precisava esclarecer isso para a gente. Né? Então, foi preciso a gente poder discutir sobre isso. Eu dizia, como é que eu vou fazer isso no matriciamento se eu não sei quem são os casos para a gente? Então, foi necessário formar a equipe, discutir isso, porque... E aí, estava tudo no CAPS. Então, a partir de poder encaminhar para o ambulatório alguns casos e poder avaliar a gravidade desse caso, se precisava ficar no CAPS ou não. Até que a gente conseguiu definir um pouco quais seriam os casos para matriciamento e como é que a gente ia desenvolver isso. Isso, ao mesmo tempo que isso acontecia, continuava a relação com a atenção básica, como a gente não conseguia agendar, hoje a gente consegue agendar, mas tinha uma demanda espontânea o tempo inteiro, porque a gente funciona 24 horas em cima da clínica da família. Então, agente comunitário, alguns médicos, enfermeiros, nos procuravam o tempo inteiro para a gente poder, seja atender ou acompanhar, e nós também, quando tínhamos qualquer VD, sempre procurávamos agente comunitário para fazer esse trabalho. Né? Então, acho assim, né, com relação até a porta de entrada, a gente tem conseguido, está tratando de fazer com que a porta de entrada não seja o CAPS, mas a clínica da família. Né? Mas isso, inverter essa lógica, ainda é complicado. Mas quando a gente recebe um caso, a gente pelo menos tenta discutir com a equipe que esse caso tem que estar, sim, acompanhado pela clínica da família. Até porque, do ponto de vista da saúde, ele tem outras questões, que é um nó da saúde mental, a gente dá atenção a essa parte mais clínica, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas assim, ele tem que estar acompanhado pela saúde da família. Ele não pode, grave, não grave, ou leve, moderado, ele é um sujeito que precisa ser acompanhado nessa integralidade. Eu acho que ajuda muito o fato de ter a clínica da família junto com a gente, né, ali. Isso facilita muito, porque no dia a dia é um ir e vir, sobe, desce a UPA também, né?
A UPA também é um serviço importantíssimo para a gente. Nos casos, por exemplo, de álcool e drogas, eles descem, né, para fazer desintoxicação, depois sobem. Então, assim, a gente tem procurado construir essa parceria, ela já está sedimentada, mas organizar um pouco essa demanda e fazer várias iniciativas de matriciamento, vamos dizer assim, né? Seja o agendado, a discussão dos casos, as visitas domiciliares, os atendimentos conjuntos, e mais? A ideia de que a gente ainda está alimentando e tentando encontrar espaço na nossa agenda de fazer grupos de saúde mental, que eu acho que tem demanda para isso, né? E também acho que era interessante falar que a nossa colega que está ali, a Fabiane Minoso, ela desenvolveu uma pesquisa também falando sobre essa relação da equipe do CAPS com a atenção básica. E aí aparece todos os nós, as dificuldades que a gente tem com relação a poder realmente fazer acontecer esse matriciamento na imensidão de demandas que a gente tem e da complexidade que a gente tem, né, dentro da Rocinha. Mas a gente tem conseguido desenvolver esse trabalho, mas tem muito ainda para organizar. E só pontuar do ponto de vista da gestão, assim, que é fundamental colocar o matriciamento no processo de trabalho do serviço, né? Assim, por ser uma questão fundamental, né, assim, do nosso trabalho, mas que muitas vezes não encontra espaço quando você vai discutir um projeto institucional. Você tem que organizar a equipe para ter espaço para isso. A gente organizou a equipe em mini-equipes também, na mesma lógica do território, na mesma lógica que está organizado o PSF no território, isso facilita, né? Então eles sabem o PSF sabe quem é a referência deles para o território, né? Para além do matriciamento, né? No acompanhamento do dia a dia, na parceria. A gente dividiu então em mini-equipes que dão conta desse território. Então, vamos supor, a Maria do Socorro, a clínica da família, sabe quem são as referências técnicas do território e sabe quem é o matriciador, né? Então, acho que hoje o desafio tem sido conseguir garantir esse turno de trabalho, porque eu tenho que disponibilizar um turno das psiquiatras, dos meus profissionais. O psiquiatra faz 20 horas, ele tem que estar na retaguarda porque é um serviço de crise, né? Então, assim, não é fácil operacionalizar isso, porque eu tenho que atender a crise e eu tenho que ter o meu profissional disponível para poder fazer esse trabalho. Então, isso tem que estar no processo de trabalho, tem que estar na organização do serviço. E acho que isso é o que o CAPS tem tentado organizar para poder fazer essa ação de integralidade fundamental. Obrigado, Paula. Então, agora terminamos os relatos de experiência. E vou passar agora a palavra para Sandra Fortes, como debatedora. Nós teremos tempo também para o debate, mas nós temos tempo para circular a palavra, tá bom?